Olá, pessoal! Na aula de hoje nós vamos falar de equações exponenciais. Toda equação é quando eu preciso descobrir o valor de uma incógnita. Nesse caso, a diferença é que esta incógnita, no caso representado pelo valor x, está apresentado no expoente. Então, observem aqui esses três que eu coloquei. A minha A é uma equação exponencial porque o meu x está aqui no expoente. Isso é só relembrando do que a gente já viu na aula passada. O meu B, eu tenho aqui também um x no expoente. A incógnita está no expoente, é exponencial. Nesse caso aqui de baixo, o meu x está embaixo, na base. Então, não é uma equação exponencial. Exemplo 1. Para que o valor de x, a equação 2 elevado a x igual a 16 é verdadeira, vamos observar que aqui eu tenho uma equação exponencial, porque o que eu quero descobrir está no expoente, e como eu vou descobrir o valor desse x? Primeiro passo, a gente precisa colocar as bases iguais, tá? Então, a gente precisa fazer com que as bases fiquem iguais. E essas bases de cada lado, ela tem que ser a menor possível. Então, no caso aqui, eu tenho 2 elevado a x igual a 16. Esse 2 aqui, ele já é um número primo, então ele já está reduzido. A gente repete. O 16 não está. 16 ele consegue ser dividido por outros números. Então, eu vou colocar esse número 16 na base 2. Para fazer isso, a gente vai dividindo o 16 por 2 e aí ver quantas vezes o 2 se repete. Então, 16 dividido por 2 dá 8, que por 2 dá 4, novamente por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então, eu tenho aqui uma repetição de 1, 2, 3, 4 vezes. Então, escrever 16 é a mesma coisa que escrever 2 elevado a 4. Agora que eu coloquei na mesma base, eu posso cortar as bases e pegar o que sobrou. Então, o que sobrou aqui? Ó? O x, o igual e o 4. Então, o resultado de x é 4. Agora, qual o valor de x na equação? Então, eu tenho aqui ó, 5 elevado a x mais 2 igual a 125. Eu tenho aqui, né, os dois lados, antes e depois do igual. O que está antes, ele já está na base, que é um número primo, então já está reduzida. Eu vou repetir, 5 elevado a x mais 2. E o outro lado, eu preciso colocar na mesma base. Então, eu vou pegar o 125 e vou dividir por 5 até não dar mais. Então, 125 dividido por 5 dá 25, que dividido por 5 vai dar 5, dividido por 5 dá 1. Então, escrever 125, substituindo para a base 5, é 5 elevado a 3. Agora que eu já coloquei na mesma base, eu posso eliminar as bases e pegar o que sobrou. Só que agora sobrou um pouquinho mais do que o primeiro exemplo. Ó. Sobrou x mais 2, o igual e o 3. Quando eu trago aqui para baixo o que sobrou, ainda preciso resolver essa equação, que é de primeiro grau. Quem não tem x passa para o outro lado, subtraindo. Nesse caso aqui, ó, o 2 positivo vai ficar negativo. E a minha resposta é x igual a 1. Agora, eu tenho a equação 8 elevado a 2x igual a 512. Neste caso aqui, as duas bases vão precisar sofrer modificações. Então, primeiro, o 8 dá para ser dividido. Então, a gente vai transformar esse 8 aqui. Ele consegue ser dividido pelo número primo menor aqui, é o 2, né? Então, vamos dividir 8 por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Escrever 8 é a mesma coisa que escrever 2 elevado a 3. Então, nós vamos colocar no lugar do 8 o 2 elevado a 3. Porém, este 8 estava elevado a 2x. Então, a gente, para manter isso, coloca o parênteses e escreve o 2x aqui. Agora, nós vamos fazer com o 512 a divisão por 2. Se eu for dividir aqui por 2, vai dar aqui 256. Que dividido por 2, né? Todo número par dá para ir dividindo por 2. Eu vou ter 128
por 2 dá 64, por 2 dá 32, por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Olha só, para escrever 512, o meu 2 se repetiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes. Então, 9 é o expoente. Observem que agora está tudo na mesma base, eu posso cortar. Sendo que, olha o que eu vou pegar aqui. Eu vou pegar um 3 dentro do parênteses, ó, e o 2x do lado de fora. Então, isso aqui é uma multiplicação, ok? Igual a 9, foi o que sobrou. 3 vezes o 2x vai dar 6x, igual a 9. Quem está com x, passa para o outro lado aqui dividindo. 9 dividido para 6. Isso daqui não vai dar um resultado exato, porém, eu posso fazer a simplificação por 3 para encontrar o resultado 3 sobre 2. Então, pessoal, isso que eu passei foi a equação exponencial, vou deixar exemplos sobre isso e na próxima aula a gente vai fazer a correção. Ok? Beijos e até!